Olá pessoal, iremos gravar a quarta atividade lúdicas para a criança do projeto Educação Ambiental no Parque Nacional Serra de Itabaiana da Universidade Federal de Sergipe. Lá, Ecologia e Ecossistema. Os principais objetivos dessa atividade foram compreender os principais mecanismos biológicos presentes na serrapilheira e conhecer os constituintes bióticos e abióticos presentes na serrapilheira. Os principais materiais utilizados nessa atividade foram papel cartão, impressora, notebook, palitos de madeira, folhas A4, pinças, saco plásticos, envelope, lápis, caneta, luvas, fontes de animais que possam ser encontrados na serrapilheira e 3 recipientes. Essa atividade será realizada com um grupo de 30 crianças aproximadamente e 2 coordenadores. A devida atividade constituiu na elaboração de 5 cartões perguntas-respostas referentes à temática serrapilheira. Em cada cartão pergunta terá um questionamento sobre algum ponto do conteúdo em questão. O primeiro passo para executar a atividade é que os coordenadores deverão imprimir os cartões perguntas-resposta e esta impressão deve ser realizada em papel cartão para melhor manuseio. Os cartões devem ser colocados em um envelope. Para iniciar a atividade, os coordenadores precisam dividir o grupo de crianças em 5 subgrupos e, em seguida, explicar as atividades para as crianças. Após essa etapa, os coordenadores deverão escolher um representante de cada subgrupo e mandá-lo escolher um número. Este número irá corresponder à ordem dos grupos para desenvolver a atividade. Para responder às respectivas perguntas, os coordenadores inicialmente deverão realizar atividades práticas que fornecerão elementos para que os alunos possam responder os questionamentos presentes. Para que os alunos possam responder o primeiro questionamento, os coordenadores irão distribuir 3 recipientes e luvas para que as crianças possam colocar, por meio de uma pinça, os elementos presentes na serrapilheira, como as folhas, os galhos, animais, como tatuzinho de jardim, borboleta, minhoca e joaninha, ou animais que não coloquem as crianças em risco e plantas ali presentes. Depois de realizar esta coleta, os coordenadores, junto com as crianças, farão a separação do material e então discuti-los relacionando-os com o questionamento. Enquanto na segunda pergunta, os coordenadores deverão executar a seguinte atividade. Os coordenadores deverão apresentar fotos dos animais vistos no local e instruir o público-alvo a observar o local no intuito de encontrar os respectivos animais. Seja ele representado por minhocas, fazem uso e manejo do solo, cupins nos troncos caídos, que fazem decomposição e reciclagem de nutrientes retirados da matéria vegetal morta, formiga responsável pelo aumento de nutrientes no solo, favorecendo o desenvolvimento das plantas. Na terceira pergunta, para que os alunos possam responder o questionamento, os coordenadores deverão distribuir para o grupo uma ficha que segue em anexo neste documento. Nesta ficha, as crianças anotarão alguns dados como a temperatura, luminosidade e umidade. Para que isso possa ser realizado, os coordenadores deverão primeiramente levar as crianças para uma área aberta e outra fechada. Após ir às 2 localidades, as crianças preencherão os dados da ficha. Para responder o dado sobre temperatura, os coordenadores precisam questionar a seguinte indagação: a temperatura da área fechada foi maior ou menor do que a área aberta? Esta indagação deve ser realizada tanto para a luminosidade quanto para a umidade. Mas para a umidade, as crianças deverão tocar no solo, para que então possam perceber a diferença entre as áreas. Após finalizar o preenchimento da ficha, os coordenadores deverão discutir os dados. Para responder à quarta pergunta, os coordenadores deverão realizar a seguinte atividade prática. As crianças deverão ser orientadas pelos coordenadores a coletar amostras de serrapilheira de uma área com vegetação densa e então colocá-las em um saco plástico. Logo após, os alunos deverão coletar outra amostra, agora de uma área com vegetação aberta.
Após realizar as coletas, as crianças deverão analisar a diferença entre uma área e outra. Na quinta pergunta, os coordenadores necessitam orientar as crianças a responderem o questionamento realizando as seguintes atividades práticas. Primeiro, os coordenadores irão executar o procedimento, levarão 2 recipientes com água e pedirá para as crianças observar o que irá acontecer quando a água for despejada. A água de um dos recipientes será despejada na trilha principal e o outro em uma área com vegetação densa, onde o solo apresenta uma camada de matéria orgânica e serrapilheira. Após a realização da atividade, os coordenadores irão perguntar o que os alunos observaram no momento em que a água foi despejada. O segundo procedimento trata-se da seguinte atividade: os coordenadores terão que levar palitos de madeira que sejam suficientes para todos os alunos. Ao distribuir os palitos, os coordenadores deverão instruir as crianças a perfurarem o solo da trilha principal e também perfurar o solo da área com a presença de serrapilheira e observar o que aconteceu e então promover uma discussão com os dados observados. Desejamos a todos um bom desempenho.